Seja bem-vindo aqui ao Vitrine do Concurseiro. Vamos resolver questões de contabilidade. Hoje nós vamos aplicar questões a princípio de demonstração contábil, balanço patrimonial, atos e fatos contábeis, variações aí, situação líquida aí da empresa aplicado. Eu sou Kelly, já te convido aqui a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que aí você vai receber todos os vídeos de aulas teóricas, de questões, inclusive a aula teórica de hoje já está no ar. Se você não assistiu, eu te convido a assistir também para poder tirar dúvidas. Deixa chuva de likes e quero também te deixar um convite aberto. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, sobre as questões que eu apresento aqui, você pode interagir conosco nas questões, né? Nos nossos comentários aqui. É abaixo que eu vou pegar, a equipe que vai pegar, a gente vai responder você para te ajudar aqui rumo ao seu sonho, meu querido concurseiro. Então vamos lá, vamos abrir aqui as nossas questões. Abertas as nossas questões aqui, vamos lá. A gente vai partir aqui da primeira questão, que ela é da FGV 2022, PC, né? Amazonas, investigador de polícia, olha só. O objeto da contabilidade, o objeto da contabilidade é o patrimônio, que é formado pelos ativos e passivos. Assinale a afirmativa correta sobre os ativos e os passivos de uma entidade. A. Os ativos representam os bens e os passivos, as obrigações e os direitos. Entendi nada. B. Os ativos se referem à posição financeira e os passivos ao desempenho financeiro. C. Os ativos são evidenciados em ordem de liquidez e os passivos em ordem de solvência. D. Os ativos são mensurados de acordo com o valor justo e os passivos de acordo com o custo histórico. E E. Os ativos mostram como são aplicados os recursos da entidade e os passivos quais são as origens dos recursos. Bom, eu já dei até um pré-spoiler, né, que eu li a questão aí, a afirmação A, eu já estranhei logo de cara, né? Não vimos nessa aula desempenho financeiro, não vimos sobre solvência, nem liquidez e nem custo histórico. Então, só por questão de tirar, né, do contexto, a questão é que está bem próximo, porque realmente o nosso objeto de estudo na contabilidade é o patrimônio dessas entidades. Que é o que? Patrimônio, bens, direitos, mais obrigações. Do lado dos bens e direitos, que é o nosso ativo, nós temos a parte positiva. Já do lado das obrigações, nós temos o passivo, né, que é igual ao passivo, que é a parte negativa. Então, a gente tem a questão aqui mais próxima, os ativos mostram como são aplicados os recursos da entidade, realmente do lado esquerdo é a aplicação, e o passivo, quais são as origens, né? Realmente, as origens dos recursos. Muito bem, aplicações e recursos, tá certinho. Então, aqui a alternativa ela é a E, sem muitas dificuldades. Ler e interpretar. Bom, segunda questão, ela vem da Universidade Federal do Paraná, técnico de contabilidade, 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, o ativo contém todas as contas de origem de recursos de uma entidade. Ativo, nós temos que representa aplicações de recursos, logo de cara já virou falso. 2. Os recursos oriundos de fontes próprias de uma entidade são representados pelo valor do patrimônio líquido. Bom, de fato, o patrimônio líquido é um valor aí que a gente tem e a gente vai observar a riqueza própria da entidade, tá certo aqui. Essa 2 tá certo, verdadeiro. 3. Os recursos oriundos de terceiros são representados pelos valores das obrigações. Recursos de terceiros, estamos falando de obrigações, e passivo de capital de terceiros. Muito bem, recurso terceiro geralmente é isso mesmo, tá certinho, verdadeiro. 4. O passivo contém todas as contas de aplicações dos recursos de uma entidade. Representa a origem, né? A gente está falando de passivo que representa a origem. Então, muito cuidado. Vamos ver o que ele pede. Assinale a alternativa correta, onde há somente a afirmação 1 é verdadeira? Não, a afirmação 1 é falsa, como a gente viu. Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras? Sim, 2 e 3 são verdadeiras.
A2, A1 e A4 são falsas. C, somente as alternativas 1, 2 e 4 são verdadeiras? Não, não, não. É 2 e 2. 2 verdadeiros, 2 falsos. Então, ó, só de ver somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras, somente a alternativa 2, 3 e 4 são verdadeiras, não, ele tá dando 3. E na que a gente viu de verdadeiro ou falso, só tem 2 verdadeiras e 2 falsas, não pode ter 3. Tranquilo? Essa questão 3 era um pouco extensa, então eu peguei ela daqui e coloquei num lugar que eu consiga ler com vocês mais tranquilamente. É da Prefeitura de São Miguel, Contabilidade, Rio Grande do Sul, né, 2019. É sabido que a equação, formada pelos direitos pertencentes à entidade, mais seus bens e menos suas obrigações, resultando no que conhecemos como patrimônio líquido. Ele já afirmou isso. Em relação ao assunto, assinale as alternativas abaixo. 1. Quando o ativo é menor que o passivo, temos um patrimônio líquido negativo. 2. Os recursos aplicados na entidade que tem origem em capitais próprios e terceiros. Os capitais próprios são representados pelas contas do patrimônio líquido. 3. Na equação elemental do patrimônio contábil, ativo e passivo podem ser substituídos, respectivamente, por receitas e despesas, uma vez que o resultado do patrimônio líquido será o mesmo. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3. Vamos ver. Bom, eu tenho que olhar aqui, que o mais estranho nessas questões é quando ele está falando de receita, olha só. Quando o ativo é menor que o passivo, temos um patrimônio negativo, ok? Quando eu tenho 2, ok. Eu tenho que, deixa eu observar isso aqui direito com vocês. Que os recursos aplicados, quando o ativo é menor que o passivo, temos um patrimônio líquido negativo, recurso aplicado na entidade, tá. Receitas e despesas, a gente tem que tomar cuidado, são elementos do resultado, tá? Então, eles não vão substituir aqui ativos e passivos na nossa equação fundamental. Então, tá errado essa questão aqui, só ela. O restante tá certo. O ativo tá certo, é menor que passivo. Os recursos aplicados à entidade têm origem em capitais próprios, tá certo. Ou capitais próprios são representados pelas contas do patrimônio, tá certo. Só cuidado aí com a conta do resultado, hein? Não vai substituir ativo e passivo, não, tá? Então, a questão aqui vai estar certa apenas a alternativa 1 e 2, letra D, tá? Cuidado aqui. Voltando aqui para a minha parte de questões. A questão 4. Fundo Saúde, será? Contabilidade 2021. Uma entidade apresenta passivo a descoberto. Em relação à equação fundamental dessa entidade, assinale a opção correta. A. Passivo é igual a patrimônio líquido menos ativo. B. Passivo é igual a ativo mais patrimônio líquido. C. Patrimônio líquido é igual a ativo mais passivo. D. Ativo é igual a patrimônio líquido e passivo. E. Ativo mais passivo mais patrimônio líquido é igual a zero. O lucro. Como é que acontece? Lembra da formulazinha que a gente viu na aula da teoria? Para quem não viu, nós temos a equação fundamental. E quando ela é um passivo descoberto, a gente tem uma forma bem básica. Ela vai virar passivo, é igual a ativo mais PL. Tá? Então, a gente tem dívidas que são muito grandes para a empresa. Por mais que eu vá vender tudo, não quita aí os passivos. É aquela situação meio ruinzinha, né? Eu tenho a alternativa aqui certa, a alternativa B. Passivo é igual a ativo mais patrimônio líquido. Essa questão aqui complementa muito bem aquela aula teórica, inclusive, porque a gente aprofunda, né? Questão geralmente ótima por isso, né? A gente vai aprofundando o que a gente viu na teoria. Então, meu povo, assista a teoria também naquela aula e não deixe nunca de assistir as questões, porque a gente geralmente pega umas questões que vão completar ainda a teoria, porque a teoria por si só, ela pode ser melhor estudada. Ciclo eu divido em duas partes também. Contador, CRF 2021. Dependendo dos valores que possam assumir os elementos da equação patrimonial, lembra? Ativo é igual a passivo mais PL. O balanço patrimonial pode apresentar algumas configurações, não esquecendo nessa que a situação líquida é a diferença entre o ativo e o passivo. Situação líquida é igual a ativo menos passivo exigível. Sobre o tema, atribua verdadeiro para as assertivas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Primeiro, nós temos favorável, positivo ou superavitária. Quando o ativo é maior que o passivo exigível, dizemos nessa hipótese que há patrimônio líquido. O patrimônio líquido é, pois, a diferença entre ativo e passivo. PL igual a A menos passivo, né? PL igual a ativo menos passivo exigível. Desfavorável, negativo ou deficitário. Quando o ativo é menor que o passivo exigível, nessa hipótese estaremos diante
da figura denominada de passivo a descoberto, isto é, uma parcela das obrigações, passivo, ficará sem ser paga, mesmo que a empresa realize todo o seu ativo, ou seja, o ativo não é suficiente para liquidar as suas dívidas. Vamos ver a segunda parte. Nula ou inexistente. É aqui mesmo? É isso mesmo. Nula ou inexistente. Quando o ativo é igual ao passivo, o capital foi absorvido e todo o patrimônio pertence a terceiros, pois o total de bens e direitos é igual a das obrigações. Essa representa uma situação rara, pois sendo A igual a passivo, né, ativo igual a passivo, significa que toda a parte do proprietário já foi consumida pelas obrigações que representam o mesmo valor do conjunto de bens e direitos. Temos outra opção, considerando que uma parte... Considerando que uma parte do ativo é constituída de bens necessários à atividade operacional da empresa e deles não se pode fazer, o ativo deverá ser maior que o passivo exigível, pelo menos a soma desses valores, pois, caso contrário, é bem provável que a empresa tenha que alienar esses bens para poder resolver esses compromissos. Daí, nada sobrando para que ela possa continuar em operação. Né? A sequência correta no sentido de cima para baixo, ó, de cima para baixo é... a gente vai ter que ver um por um. Bom, voltar aqui. Quer saber se é verdadeira, né? Favorável, positivo ou superavitário. Quando o ativo é maior que o passivo exigível. Dizemos que nessa hipótese há patrimônio líquido. PL. Patrimônio líquido é, pois, a diferença entre ativo e passivo. PL é igual a A menos passivo exigível, né? Ativo menos passivo exigível. Tá certo. Verdadeiro. Desfavorável, negativo ou deficitária. Quando o ativo é menor que o passivo exigível. Essa hipótese estaremos diante de uma figura denominada de passivo descoberto. Sim, verdade. É desfavorável. Que aqui o primeiro, ó, é quando eu tenho superavitário, tá positivo, né? Então, realmente, passivo é igual a ativo, menos PE. Agora, desfavorável, tá certo também, quando não tem mais nem... Não conseguimos pagar com o que temos de ativo. Nulo ou inexistente, quando o ativo é absorvido, é igual ao passivo, tá certo. Pertence aí, o capital que foi absorvido e patrimônio pertence a terceiros, pois todo o total de bens e direitos é igual às obrigações, tá certo? Então, ativo é igual a passivo. E aqui a última é, considerando que uma parte do ativo é constituída de bens necessários à atividade operacional da empresa e deles não se pode fazer, o ativo deverá ser maior que o passivo exigível. Verdade. Verdade, isso aqui tá certo. Pois, caso contrário, é bem provável que a empresa tenha que alienar esses bens. Vale muito, essa questão aqui tá explicando muitíssimo bem, meu povo. Inclusive, para quem quer estudar, aplicar e aprofundar ela, a gente tem um material, inclusive, que tem essa questão maravilhosa para você poder estudar também, tá? Ela tem duas partes aqui que a gente pegou. Era só para dizer que era verdadeiro ou falso, todas elas são verdadeiras. Bom, vamos lá, 6. Vamos prestar um pouco mais atenção para essa 6, porque ela está pedindo umas coisas interessantes. Uma empresa apresentou as seguintes contas patrimoniais e seus respectivos saldos. Aí ele vai mostrar o valor de caixa, de obrigações, de valores a receber, valores a pagar, depreciação acumulada, estoque, empréstimo, financiamentos, móveis e utensílios, impostos a pagar, computadores e periféricos e instalações. Também vai me mostrar. Tá. O que ele vai pedir? Com base nas informações anteriores, qual a situação líquida patrimonial da empresa? Ele quer saber se ela é nula, superavitária, risco operacional ou passiva descoberto. Vamos separar primeiro as contas, tudo que é ativo, tudo que é passivo, tudo que é PL. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui no passivo. Primeiro, caixa equivalente de caixa é ativo. Então, peguei 15 mil, anota lá. Depois eu vou pegar obrigações, não? Que obrigações vamos anotar lá na parte do passivo, então já divide aí. Ativo ficou caixas, obrigações ficou passivo. Caixas ativo, obrigações passivo. Valores a receber, 60 mil. É ativo também, coloca lá do lado ativo. Depreciação acumulada, também é ativo, só que ela é uma retificadora, então ela vai ser menos, tá? No lado ativo. Estoques, 38 mil, vai somar, é ativo. Vou ver quem mais. Empréstimos a pagar, joga do outro lado, no passivo, tá? Máquinas e equipamentos, joga agora aqui, 8 mil, mais 8 mil. Financiamentos a pagar, 65 mil, joga lá no passivo. Móveis e utensílios,
22 mil é aqui. Joga aqui, é ativo. Impostos a recolher, 6 mil é passivo, é obrigação, tem que pagar. Computadores e periféricos, 8 mil, é ativo. Coloca na lista ativo. Instalações, 13 mil também é ativo. Então, vamos pegar lá. Aqui no que eu pedi para vocês colocarem, né? Do lado tudo ativo, ficou 15 mil, mais 60 mil, mais 38 mil, mais 80 mil, menos 32 mil, porque a gente tá lá com a retificadora, mais 22 mil, mais 8 mil, mais 13 mil. Deu um total de 204 mil, tá? Tudo que é passivo, pega lá, 23 mil, mais 45 mil, mais 90 mil, mais 65 mil, mais 6 mil. Tudo que eu coloquei na listinha lá. Deu 229 mil. Aí, o que eu faço? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Pega e aplica na nossa equação fundamental. Ativo é igual a passivo mais PL. Então, lá no A, eu vou colocar 204 mil, que é igual 229 mil, que é o passivo que a gente somou lá e viu, mais o PL, que é o X, incógnita que eu não sei. Então, 204 mil menos 229, que eu joguei pro outro lado, né? Sinais, troca sinais, né? Equação básica. Igual a PL, PL é igual a menos 25 mil. É negativo esse PL. O que isso me significa? Olha lá, a interpretação, lembra que eu falei isso na aula de teoria. É passivo descoberto, tá ruim a situação da empresa, tá ruim, tá negativo 25 mil. Lascou-se. Todo o prejuízo tá indo pro nosso PL. Coitado do PL. Pois é, que tristeza. Tô vendo aqui a chuva de likes de vocês aqui nessas questões, hein? Tô esperando, hein? Tô esperando. Pro município, Conselho Regional de Psicologia. Deixa eu ver se vocês estão tudo bem. Tá tudo certo aqui. Técnico contábil. Identifique a alternativa que esteja descrevendo um fato administrativo. Pagamento de salários, demissão de funcionário, reunião administrativa financeira e aplicação de advertência em funcionário. A única questão, demitir funcionário não é um fato. Não é um fato, é um ato. Reunião administrativa também não. Aplicação de advertência também não. Pagamento de salários aqui sim. Salário de funcionário sim, tá certo. Pagamento de salário tá certinho. Nossa questão é aqui a letra A, pagamento de salários. Muito boa essa questão. Muito boa. Questão 8. Em janeiro de X2, uma sociedade empresária vendeu todo o seu saldo em estoque à vista com lucro. Além disso, comprou um veículo para entrega a prazo. Assinale a opção que indica o impacto dos dois eventos no balanço patrimonial da sociedade empresária em 31/1 de X2. Uau! Então, a gente tem algumas movimentações aqui. Vamos ver primeiro momento, que ele fala que vendeu todo o seu saldo em estoque. Então, a gente tem lá. Venda todo o saldo em estoque à vista com lucro. Vamos ver. Se eu tenho um custo de estoque, por exemplo, vamos supor, R$1.000, eu vou vender à vista, eu tenho que ter um lucro, então tem que vender a mais do que 1.000, né? Então tem que vender por 1.500. A partir de 1.010, 1.001 já é lucro, né? Se a gente parar para analisar. Agora eu tenho aqui esse lucro, né? Eu tenho um aumento de caixa, um aumento do meu ativo de 1.500, que eu vou dar exemplo aqui, né? Vou vender por 1.500, então o lucro aí aconteceu. Mas eu tenho uma diminuição no estoque, o estoque diminuiu, vendi. Então eu tenho uma saída, então eu vou diminuir meu ativo em 1.000. Eu tive um lucro de 500 que vai aumentar onde, né? Lembra? Aumento de lucro é PL, patrimônio líquido lá. Lucros apurados. E aí, se eu observar, eu tenho um aumento de um ativo de 1.500, né? Menos 1.000, que dá os 500, né? Que aumenta o meu ativo. E eu tenho um aumento do PL, lucro em si, né? Os 500. Isso aqui até então não gerou alteração nenhuma no meu passivo aqui. Não tive nem movimentação no passivo, só tive movimentação de ativo e de PL. Passivo não. Passivo não teve nenhuma alteração. Não mexi em nenhuma conta do passivo. Agora, se eu olhar o segundo momento, comprei um veículo, compra de veículo para entregar a prazo. É um veículo que a gente vai usar para trabalho, né? E vai ser pago a prazo. Esse ativo aqui, esse veículo, ele aumenta, né? Aumentou. Eu comprei
um veículo. Mas surge um passivo, então eu aumento um passivo aí, fornecedor. Agora sim, eu tenho uma movimentação na minha empresa ao longo do mês, que teve sim a movimentação de uma conta aqui de fornecedor, tá? Então, aumento no ativo e no passivo apenas? Não. Diminuição no ativo e no passivo apenas? Não. Aumento no ativo e no patrimônio apenas? Patrimônio líquido apenas? Não. D. Aumento no ativo, no passivo e no patrimônio líquido. Sim, porque todas as movimentações, a gente vai observar nessas duas movimentações que teve agora, a gente teve um aumento no ativo, um aumento no patrimônio líquido e um aumento no passivo, principalmente com essa compra desse carro, desse veículo, tá? Então, tá certa essa questão aqui. Aumento no ativo e no patrimônio líquido e diminuição do passivo. Não. Não teve diminuição, tá? Tranquilo aqui. Saber interpretar o que a gente está estudando. Na nossa aula teórica, a gente fez bastante lançamento, né? De uma empresa que estava começando a operar. Contador 2019, de acordo com a estrutura contábil, o lançamento de venda à vista com o lucro de um estoque impactará no patrimônio da empresa. Sobre isso, assinale a alternativa correta. A. Uma diminuição de um passivo circulante. B. Um aumento do passivo circulante. C. Alteração na situação líquida da empresa. Ou D. A diminuição do patrimônio líquido. Vamos lá. Temos a operação que é uma compra aí à vista de estoque. Eu vou aumentar meu estoque, que estava entrando, né? Uma compra. Então, aumentou aí ativo mais 3 mil. Ó que lindo. Mas, em compensação, eu tive uma saída. Diminuiu o meu caixa. Diminuiu o meu ativo. Menos 3 mil. Então, aqui eu tenho basicamente que observar que não há alteração aqui no saldo, né? Ativo. Só tá trocando. Tanto que a diferença ficou zero, né? Mais 3 mil, menos 3 mil, deu zero a diferença. Agora, quando eu tenho a segunda operação, né? Que eu tenho a venda à vista. Vou ter a venda à vista. Com o lucro de um estoque. É que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Eu vou ter aumento aqui do caixa, né, do ativo, em mais 6 mil, por exemplo, e vou ter uma diminuição do estoque, né, o ativo menos 3 mil, por exemplo. Então, eu tenho mais 6 mil, menos 3 mil, a diferença ficou em mais 3 mil. Então, eu tenho uma alteração aqui na situação líquida. Percebe? Estou lançando isso tudo hipotético, tá, meu povo? Ter dúvida, volta. Escuta novamente o que eu gravei agora, repete até você conseguir entender. Porque eu dei um exemplo, né, de operação à vista estoque e com lucro para dar, inclusive, a diferença, né, que aqui sim, quando tem um lucro, ele vai impactar diretamente. Se não teve lucro, então ficou a diferença zero. Então, aqui que é onde mora a nossa situação líquida que a gente tem que analisar, tá bom? Bom, questão 10, nossa última questão de hoje é a VUNESP 2019. Quando a representação gráfica a seguir é a situação patrimonial da empresa, pode-se considerar que A. A empresa encontra-se em situação confortável. B. A empresa está com PL positivo somado ao ativo. C. A empresa está com PL positivo. D. O ativo da empresa é igual ao passivo mais PL. E E. O passivo da empresa está descoberto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é esse aqui, ó. Tá de um lado aqui o ativo, desse mesmo lado tá o PL e desse outro lado tá passivo. Essa representação gráfica, você fala, Kelly, isso não existe. Você ensinou na teoria, eu conheço patrimônio, balanço patrimonial, não é assim, PL do outro lado. O que significa quando você vê uma representação gráfica assim, meu povo? Que eu tenho que vender tudo. E mesmo vendendo tudo, não é suficiente para pagar minhas quitações. Por isso que aparece lá, o passivo tá maior, né? Eu vendi tudo. Usei até o capital social da empresa. E mesmo assim, não dá para pagar tudo. A situação tá líquida, tá negativa, tá feio. Eu tenho um passivo aqui a descoberto. Então, se eu olhar aqui nas alternativas, passivo da empresa está a descoberto. Letra E. Olha que lindo. Lindo, né, meu povo? Essa aula eu já falei, principalmente na parte da teoria, que você tem que prestar muita atenção. Veja a teoria, porque isso aqui é o básico. O básico. Se você não souber distinguir isso, não avance para a questão do avançado, não. Não vai para o avançado da contabilidade, não. Isso aqui é o básico do avançado para você chegar lá e, ó, é essa hora que você tem que sentar e assistir a aula, tá bom? Meu povo, adorei a presença de vocês aqui hoje. Sigam em paz. A gente se vê no próximo. Um abraço, querido concurseiro. Tchau, tchau.